Louvado seja Deus, engrandecido é o santo nome do Senhor. Bendito seja Deus. Quero mandar meu abraço aqui para o irmão Damião e também o irmão Antônio, que mora aí na cidade de Souza, no sertão da Paraíba, aí no Núcleo 2, em Souza, que em breve estarei de volta aí, viu, irmão? Em breve estarei de volta aí, quem sabe eu irei pedir ao irmão Damião para me batizar. Você já pensou? Ué, ô pastor José, mas você não é batizado não? Eu vou explicar a vocês no decorrer desta mensagem que irei pregar nesse momento. Que Deus abençoe, em nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 17, no seu versículo 30. Vamos dar uma lida aqui nesse texto da Bíblia. Versículo 30 de Atos, capítulo 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos o lugar que se arrependam. Que se arrependam. Vamos ler também Atos, capítulo 14. Vamos aqui no capítulo 14, no seu versículo 16. Está escrito assim: o qual nos tempos passados, meu tempo passado, aquele tempo de nojeira da minha vida e da tua vida, você sabe muito bem. Você conhece muito bem o seu passado, meu irmão? Você, pastor, conhece bem o teu passado. Você, minha irmã, você conhece o seu passado, como foi. Você conhece muito bem. É a mesma coisa que eu. Então aqui ele diz: o qual nos tempos passados deixou andar todas as gente em seus próprios caminhos. Você andava no pecado, você andava no erro. Mas Deus deixou. Deus permitia. Vamos ler também aqui Romanos capítulo 3, versículo 25, que diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, pecados que foram cometidos antes, por mim, por você, sob a paciência de Deus. Você pecou, eu pequei. Deus tinha paciência comigo, porque eu era ignorante. Você era um ignorante, você não sabia. E Deus, a Bíblia diz aqui que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Mas Ele nos ama. Ele nos ama. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Você não sabe, meu irmão? Você não tem ideia o quanto Deus te ama. O quanto Deus tem trabalhado na tua vida. E quanto Deus tem proporcionado a cada manhã um dia de sol para você, um dia de chuva, um dia que Ele dá aí gratuitamente o ar que você respira, que nós respiramos. Tudo é a graça de Deus. Por isso eu gosto de louvar o hino. Eu escutei muito o pastor Joel Nindice, pelo qual eu mando aqui meu abraço fraterno para o pastor Joel Nindice. Ele mora no interior de São Paulo. Eu não sei se a cidade é São José, se é São Pedro, eu não sei. Mas gostaria muito de falar com o pastor Joel Nindice. Gostaria muito de ter o contato dele para prosear com esse homem de Deus. E o pastor Joel Nindice cantava muito hino. Ele esteve aqui um tempo em João Pessoa. Ele cantou o hino, meu Deus, como era o hino, que dizia assim: ah, se tu soubesses como Deus te ama, ah, se tu soubesses como Ele te reclama,
e acenderia em teu peito uma chama de esperança. Encontraria em teu caminho muita paz, amor e confiança. Lará. Oh, ele cantava muito esse hino, ele canta ainda esse hino, o pastor Joel disse. Aqui meu abraço fraterno para esse digno homem de Deus. Então, meus amados irmãos, Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Agora, quando Ele te chama, quando você se converte, então precisa ver o que é que a Bíblia diz aqui. Primeiro, o arrependimento. Você precisa se arrepender. Por isso que está aqui, ó. Deus não se preocupa com os pecados no tempo da ignorância. Deus não estava preocupado com os teus pecados no tempo da tua ignorância. Aquilo que você cometeu, o mal que você cometeu, os crimes que você cometeu, o adultério que você cometeu, as mentiras, as falcatruas, as safadezas escondidas. Quantas coisas você tem escondido aí, que se Deus baixar a cortina da tua vida, você vai querer se enfiar dentro do buraco e não sair mais. Quantas coisas negras da minha vida, se Deus baixar essa cortina hoje, para mostrar as desgraças que eu já cometi, tantas coisas horríveis que eu já cometi, escondido, atos libidinosos, todo tipo de coisa. Mas está tudo aqui dentro da minha ignorância. Tudo dentro no tempo da ignorância. Mas precisa se arrepender. Precisa haver arrependimento, meus irmãos. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Eu falei aí no início que eu teria que me batizar. Eu vou pedir para me batizar novamente. Ué, pastor, mas você não já foi batizado? Eu fui batizado no ano de 1996. Na mensagem. Teve um pastor aqui em João Pessoa que me batizou na época. Um pastor bem intencionado. Ele fez a parte dele. Só que eu me batizei naquele afã de dizer, não, se eu não me batizar, eu vou para o inferno. Porque a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Então eu digo, pronto, eu creio, mas não fui batizado. Então eu vou me batizar. E o pastor foi, me levou às águas, bem intencionado, e me batizou. Ele cumpriu a parte dele. Ele está livre do meu sangue. Mas o que aconteceu? Eu me pergunto hoje. Hoje eu me peguei me perguntando, vem cá, quando eu me batizei, eu estava arrependido dos meus pecados? Eu estava arrependido das coisas cometidas? Eu sei que Deus não leva o tempo da ignorância. Eu sei que ali Deus não levou. Mas e as presentes? E as coisas que eu estava cometendo? Eu fui às águas com medo de ir para o inferno. Mas sem arrependimento, eu vou para o inferno do mesmo jeito. Não faz diferença. Porque o batismo é para o arrependimento e remissão dos pecados. Quantas pessoas não estão indo para dentro das águas, pastores batizando, tá certo, bem intencionado. Olha, se a pessoa vem e pede para mim para ser batizado ou batizada, a minha obrigação é ouvir e batizar. Agora, eu primeiro pergunto, vem cá, você está arrependido dos teus pecados? Ou quer se batizar só por batizar? Você precisa se arrepender. Porque se você se batizou e não houve arrependimento dos teus pecados, o teu batismo não tem validade nenhuma. Porque existe uma regra. Existe uma regra para que seja efetuado o batismo. Qual é a primeira regra? Qual é? O que foi que Pedro disse em Atos 2,38? Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome
pessoas se batizam primeiro para depois se arrepender. Está errado. É o meu caso. É o meu caso. Eu me batizei em 1996 e agora estou arrependido dos pecados que cometi. Estou completamente rendido, arrependido. Então, eu vou me batizar corretamente. Eu vou chamar um irmão que seja ungido, cheio do Espírito Santo. Ele pode estar onde for, um pastor, tem que ser um irmão que seja cheio com o Espírito Santo. E vou pedir para que ele me leve às águas novamente, para que eu seja batizado corretamente, com o coração compungido, arrependido dos meus pecados, completamente rendido à palavra de Deus e aos pés do Senhor da glória. Então, eu preciso me batizar, eu preciso ser batizado. Por quê? Porque eu estou arrependido. Eu me arrependi de todos os meus pecados, das mazelas cometidas. Sim, mas pastor Josemar, mas Deus não diz aqui em sua palavra que ele não levou o tempo da nossa ignorância? Ele não leva, mas existe uma regra. Deus perdoa, Deus não leva o tempo da tua ignorância, mas você precisa se arrepender. É o que diz aqui a palavra. Como está escrito aqui em Tito. Tito, no seu capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade do pecado, das mazelas cometidas, renunciei a tudo isso aí. Não quero mais isso na minha vida. De maneira nenhuma. Por isso que há o arrependimento das coisas cometidas. Mesmo sabendo que Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Mas tem que partir através do arrependimento de alma, dos nossos atos. Então o que é que diz aqui? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, Tito capítulo 2, versículo 12. Vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurança, esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que precisamos ter. Se não houver arrependimento na minha alma, se não houver um arrependimento em tua vida, em tua alma, então você jamais alcançará ver esse Deus da glória que em breve descerá do céu. Ele descerá do céu, como diz o hino. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. É assim que diz o hino. É assim que fala. Então, você só pode ver este dia desta glória eterna através quando você se arrepende, quando você está completamente rendido e rendida aos pés do Senhor Jesus, em arrependimento. Sacrificar o corpo mesmo, porque o nosso corpo, ele é uma chama viva de pecado. Por isso que Paulo fala, aquilo que é para me fazer de bem eu não faço, mas o que é para fazer de mal, o mal já tá em mim já. Para fazer o mal eu estou pronto para fazer o mal, mas para fazer o bem eu não faço. Por quê? Nosso corpo é uma chama de pecado. Porque o pecado está em mim. O pecado está na carne. É isso aqui, ó. O meu maior adversário é isso aqui, ó. Essa minha carne aqui, isso aqui é o meu adversário. Eu tenho que lutar contra isso aqui, contra eu mesmo. Por isso que tem que haver arrependimento. E quando você se arrepende, o que é que a carne diz? Porque a Bíblia fala que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Quando você se arrepende e pede misericórdia a Deus, através desse arrependimento, que a tua alma está completamente rendida ao Senhor, a carne, o corpo
tomou o pecado? Você já olhou aquela mulher bonita ali? Olha aquelas pernas torneadas daquela mulher. Olha aquele corpo exuberante daquela mulher. Olha ali o pecado. Tem um dinheiro fácil ali para você receber. Vamos dar trambique. Vamos enganar as pessoas. Tudo isso é o poder do pecado. Que está na carne. Que está no seu corpo. Isso aqui, ó. Isso aqui é carne, isso aqui é podre, isso aqui só me leva para o inferno. E você tem que lutar contra isso aqui, na sua vida. E quando você se arrepende dos seus pecados, então Deus é a tua misericórdia dele, é a graça dele que te cobre, que te blinda do pecado. Por isso que a Bíblia diz lá em João, que filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, temos um advogado que é Cristo. Como é que funciona isso? É aquele pecado involuntário. Aquele pecado involuntário. Aquilo que você não sabia. Você não sabia, você pecou sem saber. Porque entra no texto e no contexto de que Deus não leva o tempo da nossa ignorância, como está aqui. Então, meus amados irmãos, por isso que eu estou... Você pode até estar me ignorando. Quem sabe pastores da mensagem possa vir até contra mim. Porque eu estou dizendo que eu preciso me batizar. Eu vou ter que me batizar de novo. Por quê? Porque aquele meu batismo lá de 1996, para mim, eu não fui batizado. Mesmo o pastor ter me batizado sinceramente, o pastor não tem culpa. O pastor, ele está fora disso aí. Ele cumpriu a parte dele. Ele está livre do meu sangue. Mas eu de mim mesmo, reconhecendo em mim, no meu corpo, eu preciso me batizar. Eu preciso que as águas do poder de Deus possam me lavar, me cobrir e retirar de mim, através do arrependimento que hoje sofro. Esse arrependimento. Estou nesse arrependimento, querendo imediatamente me batizar agora corretamente. Por quê? O que é que a Bíblia diz? Arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, arrependido como estou, arrependido das velhas coisas que passaram, dos erros cometidos, mesmo sabendo que Deus não leva o tempo da ignorância. Não leva. Mas arrependido estou. E vou voltar às águas novamente. Agora, consciente, em uma boa consciência de arrependimento. Para que Deus possa cobrir sobre mim e lavar a minha alma com o seu sangue. Que ele derramou lá naquela rude cruz. A cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, eis aí por quê. Eis aí o porquê. E eu aconselho a você, de pastores a membro, se você se batizou e não houve esse arrependimento primeiro na tua vida, seja humilde, faça como eu, vá lá, se batize, seja sincero com a tua alma. Não precisa você ser sincero com a igreja, nem com o pastor, nem comigo, nem com ninguém. Mas seja sincero e sincera com a tua alma. É a tua alma que está clamando pela salvação. Então se arrependa. Se está arrependido, se realmente agora você está arrependida, peça o seu batismo. Peça lá o pastor para lhe batizar. E daí você está livre. Você está redimido e redimida de teus pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é para a glória de Deus. Eu espero estar te ajudando. Porque eu vou pedir novamente para que eu seja batizado imediatamente. Porque arrependido estou. E eu quero que a minha alma ela esteja liberta. Ela esteja livre do pecado. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.